E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do MumaCast, nosso podcast semanal, aí que eu faço junto com o meu irmão. E hoje, o episódio da vez, nós vamos falar aí das semifinais, né? Das competições continentais sul-americanas, né? Claro que começaram as competições continentais europeias, mas isso é um papo ainda mais pra frente, né? Fase de grupos da Champions não costuma apresentar muitos desafios, a não ser alguns jogos ou outros aí só para você ter um preview, né, uma ideia do que vai acontecer. Então, mas em compensação aqui na América do Sul, muitos jogos bons nas semifinais aí, né? A gente vai começar, antes de começar, né, o Victor vai se apresentar, a gente vai começar, óbvio, falando da Sula e depois a gente vai fechar com a Libertadores, pegando por base muito do que aconteceu, né, no decorrer agora da Copa do Brasil, enfim, tem bastante coisa legal, e do brasileiro também, né, e da campanha dos times nas próprias competições. E aí, Vitor, como é que você tá? O que você tem de novo aí pra gente? Chama! E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Mais uma vez começamos o nosso podcast semanal, aí, infelizmente, com as novidades que vamos contar para vocês aí do FIFA, acima de tudo antes, e também das Copas que praticamente chegam nas suas semifinais, jogos decisivos aí para decidir praticamente quem será a final. As duas finais são jogos únicos. Passe aí, começando aí, ó. Fotinho minha no Corinthians. Aqui, ó. Eu identificado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão assistindo aí, ó. Tá conseguindo ver aí, Raul? Aí, Tô, ó, tá dando pra ver. aí, ó, eu A no camisa Corinthians, do Banco Excel ainda. do Banco Excel, assim, bem antigo Banco Excel. Pra quem não se lembra, foi a época Foi a que o primeira. Corinthians. A segunda SAF do Brasil, né, digamos assim, entre aspas, né? Foi o Banco É, Excel, né? na Depois da verdade, Parmalat, né? na época era mais. Não era SAF como é hoje, era patrocínio. É Hoje uma o Banco ideia, né? Dilma. Isso, a Pois é. ideia. Um pouquinho mais pra baixo. Aí, ó, isso aí, ó. Eu Ganharam o mostrando pra campeonato lá vocês. no Corinthians lá. Assim, essa época aqui era o jogo. Foi o campeonato aqui, tinha grandes jogadores, tinha Everton, tinha o Gil na época, jogadores que depois viraram grandes jogadores do Corinthians, né? Fernando Baiano, para quem não se lembra também. E além disso, essa época aqui também, a época que no profissional o Corinthians tinha Túlio Maravilha. Túlio Maravilha foi uma das grandes contratações, né? Túlio que tinha conquistado o Campeonato Brasileiro em 95, essa época era 97, 98, o Botafogo tinha sido campeão com o gol do Túlio. O único Brasileiro. título brasileiro, por sinal, do Botafogo, um gol do Túlio lá. Tinha até Teve aquela propaganda do polêmica banco, do gol né? impedido, isso, Aliás, teve até polêmica do falar gol. pessoal da propaganda que tinha que aparecer que a única vez que você. O chamado era. A única vez que você vai ver o Túlio no banco. Ele tava no banco Excel. Tipo, era um negócio bem. Você vê, né? Você vê como futebol não tem nada de novo, né, pessoal? Tudo se repete, né? Tudo que vocês veem hoje, Ah, lá de trás já se fazia tudo isso, né? como se dizia Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. Então É. daí, na época que eu joguei no Corinthians, ainda tava na base, começando aí do Corinthians, na época tinha Túlio Maravilha, uma grande equipe ali em Marcelo 97. Carioca. O Marques pagou o suco. Já Marques, contei a isso, história do Marques que ex-Atlético pagou o Mineiro. suco pra gente. São ex-jogadores, jogadores bem das antigas, para quem não se lembra aí, é só dar uma pesquisada. Agora, sobre o FIFA, vamos começar aí. O FIFA que praticamente será a Croácia, a seleção da Croácia de volta. Não teve a Croácia, para quem a gente é expert aí no FIFA, não teve a Croácia no último jogo. Além da Croácia, nós teremos também, não teremos, né, infelizmente, o Camp Nou e a Allianz Arena. É o estádio da Juventus e o Camp Nou, o estádio do Barcelona. Não houve um acordo, então se você for jogar com o Barcelona e com a Juventus, quando for o jogo na casa dos dois times, será o nome de um outro estádio, ou praticamente É um dos estádios jogando genéricos lá do jogo. estádios genéricos praticamente que tem no FIFA. Além disso, os jogadores canhotos vão sim driblar e jogar com a perna esquerda. Para quem não se lembra, teve alguns problemas nos outros FIFAs, né? Jogadores como o Marres, o Di Maria, o Messi, o Salah, que são jogadores canhotos, não praticamente chutavam com a perna esquerda, aí carregava e jogava. Era um problema que existia no jogo, né? Praticamente os lances não eram executados com a perna esquerda. É por causa do espelhamento, né? Tinha um problema de Dessa espelhamento. vez. Dessa vez tudo resolvido enquanto a isso. Então, praticamente são as novidades que eu tenho do FIFA aí dessa semana, que, mais uma vez, volto a dizer, chega agora no final de setembro, praticamente de olho aí no dia 23 de olho na Copa do Mundo. E aí, Raul, essas novidades aí trazidas do FIFA? Eu acho que as seleções e os times é aquela velha briga continua, né? Entre direitos, né? O FIFA tinha o eFootball como a grande disputa na época, né? O antigo PES, né? O eFootball, o Pro Evolution Soccer, né? Antigo Winning Eleven.
era sempre essas disputas, né? Quem consegue ter o direito de mais times para atrair as pessoas. E como isso se tornou um mercado lucrativo, que realmente hoje a parte de marketing é muito guiada também pelos clubes de futebol, pelos jogos. Então, hoje em dia, provavelmente os times pedem um contrato maior. Se eu não me engano, há um contrato de exclusividade ainda do Barcelona e da Juventus com a. Acho que a Roma também tá nessa mesma história. Então, é a mesma coisa a Croácia. Então, assim, hoje conseguiram resolver o problema dos times, mas os estádios. Se não me engano, o Roma ainda é time genérico. Tem alguns times que ainda não estão ainda de forma oficial dentro do jogo. E com relação aos jogadores com a perna esquerda, foi um problema de espelhamento muito antigo. Todos os jogos, né, tem esse problema. Tem uma coisa que é você. Para coisa simples, pessoal, mas você fazer o cara de um virado para um lado, fazer um movimento e virado para o outro, e bater com outro movimento, fazer o movimento exatamente oposto. Isso sempre foi um trabalho muito difícil de programação. Então, começou a se solucionar, e não era por conta dos caras, né? Porque realmente os consoles, videogames, computadores não conseguiam. Você tinha uma dificuldade para encaixar isso. Hoje, com as capacidades, as melhorias, você tem uma facilidade. Então, esses bugs, esses problemas, óbvio que o FIFA vai buscar aí, né? E vai consertar para essa nova edição, que é a última, né, do FIFA. Depois muda de novo para EA Sports Futebol Clube, né? Então, como a gente falou, nós falaremos aí como a gente prometeu no começo, falaremos das competições sul-americanas, continentais, começando com os jogos das semifinais da Sul-Americana, né? A gente tem aí um confronto brasileiro, né? E o confronto aí de outras equipes sul-americanas. Então, Equador contra o Peru. Isso, Equador Independente Del Valle contra o Melgar. Interessante esse jogo também. Então. Interessante que o Melgar ganhou do Inter, né? O Inter que a gente imaginava que seria uma equipe que estaria na semifinal. E o Melgar vem surpreender, já não é mais surpresa, né? Chegou agora, nesse momento, semifinal, não tem mais surpresa, todo mundo sabe, vai respeitar o Melgar, mas o Melgar chegou assim, pois derrotou o Inter, derrotou o Internacional. O Independente Del Valle teve uma vida um pouco mais fácil contra o Deportivo Táchira, né? Os dois times enfrentaram. E do outro lado tem o confronto brasileiro de São Paulo e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que vem de uma eliminação por Corinthians na Copa do Brasil, né, nas quartas de final. Foi um time que fez uma temporada bem interessante, né, se for considerar as pretensões do Dragão aí, né. O Atlético Goianiense que eliminou o Nacional, né, do Uruguai, e o São Paulo que eliminou o Ceará, né, num 2 jogos aí. O São Paulo ganhando nos pênaltis, fazendo um grande jogo, um jogão no Castelão, um grande jogo, né? E o São Paulo que também está numa situação delicada também na Copa do Brasil, ainda está na Copa do Brasil, ainda tem um jogo de volta das semifinais contra o Flamengo, mas está numa situação também delicada aí. São 2 jogos incríveis, né? A gente posso falar primeiro, talvez, acho que do jogo do São Paulo. Acredito que o São Paulo hoje, pelo que vem jogando, pelo que vem demonstrando, apesar do Atlético Goianiense ter, né, um ótimo trabalho na mão do Jorginho, que é um treinador que eu gosto muito desde a época de quando ele auxiliava o Dunga na seleção brasileira. Sempre me chamou a atenção o trabalho dele. E chega nessas semifinais contra o São Paulo, que vem hoje praticando um futebol muito, muito interessante, né? O São Paulo é um time que tem as suas limitações técnicas, mas é um time de muita intensidade, né? O São Paulo lembra muito, assim, óbvio, se você for comparar, mas se for tirar as características dos jogadores, lembra muito o Liverpool, né? O time com muita intensidade, ou seja, muita correria, muita movimentação, os jogadores se entregam bastante. É óbvio que há as limitações. São Paulo, acho que hoje fora de série mesmo, tem só o Caleri, né, que é o jogador. Hoje a gente vê talvez muitos bons jogadores que podemos chamar de jogadores de suporte, né? Talvez Rodrigo Nestor esteja despontando um pouco, talvez para ser um jogador fora de série para o futuro, mas ainda é um garoto, ainda tem muita coisa para correr contra, né, o Goianiense, que a gente já falando bem, né? Falando bem do meio campo. É um time interessante, o Vitor vai falar também um pouco mais sobre isso. E no outro jogo, apesar do Melgar ter chegado, né, de forma incrível na semifinal, eu acho que Independente Del Valle foi uma equipe que eu pude acompanhar um pouco, né, e é uma equipe que chama atenção, né, uma equipe que se chegar na final vai chegar com possibilidades reais de título, né, tem que ser respeitado aí. A escola colombiana sempre, né, mandando muito bem. Então
jogadores que depois acabam passando no futebol brasileiro, ou então se destacam na Europa. A seleção colombiana reflete um pouco isso, né? Sempre com muitos jogadores de técnica apurada. Então, eu acredito que a final deva ser São Paulo e Independente Del Valle em jogo único. Como eu imagino que deve ser o time também passar. Mas o que você acha aí, Vitor? Você que faz uma análise mais aí, né, pormenorizada nessas equipes aí. O que você vê desses dois jogos aí, né? Acho que começar pela outra decisão sem brasileiro. Semifinal. Independente Del Valle e Melgar. É um jogo interessante, tá? Pra quem, assim, gosta de torce pra ninguém. É um jogo, assim, de duas escolas muito parecidas de posse de bola. De um lado, um Melgar, que é um time que gosta muito de cozinhar o jogo. É um time que, assim, ele utilizou muito dessas duas formações. Jogando em casa, ele é um time um pouco mais direto, que trabalha a bola, mas utiliza muito a bola aérea. E principalmente pro seu centroavante, que é o Curtus, né? O centroavante, assim, utiliza muito, que é o capitão do time. Então a bola é muito para ele, ele trabalha muito em função dele, para ele ou segurar a bola e o time chegar, mas é um time que gosta muito de posse de bola, sai trabalhando pelo goleiro. Do outro lado, Independente Del Valle, que também tem essa escola. A escola é mantida muito também pela passagem que teve o Miguel Ángel Ramírez, para quem não se lembra, foi técnico do Inter no Brasil, rejeitou o Palmeiras na época para continuar no Del Valle. E é um treinador que deixou esse legado no Independente Del Valle, que é do posse de bola, do jogo aproximado, do jogo curto, devagar, sem pressa, trabalhando a bola. E é um time interessante. Eu acho o Independente Del Valle favorito a chegar à final nesse confronto. O primeiro jogo acontece no Equador, né? O segundo jogo é no Peru. Então, praticamente, eu vejo praticamente o Independente Del Valle tendo que explorar muito a força além de jogar em casa, tem um pouco mais de atitude. Lá no Peru também, onde vai jogar contra o Melgar, também tem um pouco, mas sim, o Melgar não deve sentir tanto assim, a altitude. O Independente Del Valle tem um time um pouco melhor, na minha visão. Tem praticamente o Sornosa, um time que joga muito no 3-6-1. Praticamente o Sornosa fazendo assim esse balanço no meio, com só um atacante lá de referência. O time trabalha muito a bola, roda muito a bola, então é um time muito de posse de bola. Assim, o Melgar é também, mas o Melgar, assim, é um time assim, com um ataque um pouco menos forte do que o Independente Del Valle. E utiliza muito a bola para o seu centroavante e muito a bola aérea. Tanto que o jogo contra o Inter, mesmo com um a mais, ele não ameaçou o Inter, foi ameaçar no final do jogo. No primeiro jogo, sim, o goleiro Daniel foi o melhor em campo ali, fez grandes defesas. Então, acho que o Melgar deve, assim, tentar cozinhar muito o jogo, utilizar para fazer o jogo andar menos, cozinhar, que eu digo assim na gente do futebol, aquele trabalho de bola, sem pressa no meio campo, privilegiar muito a posse de bola, o Melgar, para levar o jogo para a decisão para o Peru. O time não é um estádio, apesar do time chegando agora na semifinal, deve lotar, mas eu ainda vejo o Independente Del Valle como favorito, jogando muito no 3-6-1 contra uma equipe que joga ali no 4-4-2, que é o... Mas é uma boa equipe. Um jogo até um pouco parelho, mas o Independente Del Valle, para mim, é o favorito para levar essa classificação para a final. Já no jogo entre os brasileiros, São Paulo e Atlético Goianiense, eu concordo muito contigo. Assim, São Paulo vem de bons jogos, assim, ultimamente. Fez um bom jogo contra o América Mineiro, do Brasil. Fez um bom jogo contra o Santos no segundo tempo, principalmente apesar de ter perdido o jogo. E fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar de ter perdido 3-1. Por sinal, o adversário mais perigoso que o Flamengo enfrentou nessa era Dorival aí foi o São Paulo. Óbvio, após o Flamengo se acertar com o Dorival, né? Óbvio que teve o Atlético Mineiro no começo, que vence o Dorival duas vezes, vence o time do Dorival duas vezes. Não o Dorival, mas vence o time do Dorival duas vezes. Mas o Dorival ainda não tinha encaixado esse quarteto como ele vem jogando. Mas o Flamengo é um papo para daqui a pouco. Então vejo o São Paulo mais favorito nesse confronto. Porque o São Paulo encaixou esse esquema de três zagueiros. O São Paulo vai ter praticamente reforços que não teve na Copa do Brasil. Vai ter, que é o Ferrarese. Acho que o Ferrarese, talvez o Miranda não jogue. O Miranda está com problema no tornozelo, não jogue. O Gabriel Neves não jogue, mas o Pablo Maia cresceu muito. O Pablo Maia, como todo menino que sobe da base profissional, começa bem, oscila, faz jogos muito fracos, vai para o banco, cai para o Gabriel Neves. O Gabriel Neves teve uma lesão, ele volta e está indo bem, tanto marcando quanto ajudando a equipe a distribuir bolas no meio campo. São Paulo esteja o Luan, óbvio, tem ritmo de jogo, mas o Luan já está treinando com o grupo, pode ser que o Luan tenha oportunidades. Colorado corre um pouco por fora aí também para brigar por essa vaga
O Gabriel Neves deve ficar alguns jogos fora e provavelmente não deva jogar esses 2 jogos da semifinal. Então o favorito a essa vaga é o Pablo Maia. Com o Ferrarese, tendo o Ferrarese, o Diego e o Léo, que pra mim é ótima temporada dos dois, ótima mesmo dos dois, os dois muito alto nível ali na zaga do São Paulo, se consolidaram. O Léo já havia consolidado, né, desde a época que o Diniz colocou ele de zagueiro, ele se consolidou com o Crespo. O Diego subiu e também teve altos e baixos, agora se consolidou até como capitão do time. Grande temporada do Diego, enfrentando grandes duelos contra grandes atacantes, assim, venceu grandes duelos, assim, marcou o Igor Paixão, que era destaque no Curitiba, marcou o William no jogo contra o Corinthians, foi bem, o Igor Paixão, acabei de dizer no Curitiba, teve o duelo contra o Pedro, foi muito bem, esse 3x1 foi muito bem, teve o duelo praticamente também contra o Gabriel Veron e até contra o Dudu do Palmeiras, ele sofreu um pouco mais contra o Dudu, mas também, então assim, cresceu muito nessa temporada o Diego, na zaga do São Paulo, para um time praticamente que trabalha muito pelos lados. O São Paulo se acertou pelos lados. O Igor Vinícius cresceu muito também nessa temporada. Acho que isso vem muito assim pela maturidade do Igor Vinícius, que chega ao São Paulo com 22 para 23 anos, vindo do Ituano. Sim, tinha muito altos e baixos, aí aos poucos com o Juan Fran, ele chega, era o Juan Fran como titular. Depois vem o Daniel Alves. Depois ele tem o Rafinha. Então, assim, esses jogadores que ele pegou, que são jogadores consagrados na posição, ele vai amadurecendo também com os treinadores, com o Fernando Diniz, com o Crespo, agora com o Rogério. Então ele amadureceu muito o jogo dele. E do outro lado, o Reinaldo já consolidado deve começar o Reinaldo. Você tem o Wellington também, que também cresceu muito essa temporada. No apoio, o Wellington ainda tem muitos problemas na defesa, mas o Wellington é um jogador de muita velocidade e muita força pelo lado. Então, assim, o São Paulo utiliza muitos lados e deve continuar utilizando contra o Atlético Goianiense, que praticamente é um time assim, também muito difícil de ser batido, apesar de assim, tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas tem uma temporada muito boa. Também vai ter reforços, que não teve na Copa do Brasil. Seu destaque muito pro Wellington Rato, que é um jogador que pode ser utilizado como meia pelos lados, ou também como um falso 9, mas deve ter ali ou o Thurin ou o Ricardinho. Provavelmente o Thurin deve começar jogando ali como centroavante. O Peglon, que chegou, é um bom ponta, pelo outro lado. Tem o Dudu e o Jefferson. O São Paulo tem que tomar muito cuidado no jogo lá em Goiânia, porque praticamente em Goiânia o jogo não será no Scioli, né, que acho que assim é um caldeirão, onde o Corinthians sofreu ali, os adversários Flamengo sofreu, não venceu também ali, pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, os adversários sofrem no Scioli, o jogo será no Serra Dourada, que é um estádio já que o Goianiense não vem atuando muito, assim, vai ser um jogo mais parelho ali no relação, porque no Scioli o Atlético Goianiense se favorece muito do mando de campo. Tem o Jefferson pelo lado esquerdo, o Dudu pelo lado direito, são os dois bons laterais, de bom apoio, principalmente o Dudu pelo lado direito, é um cara assim, de bom passe, chega muito bem no fundo. Então, assim, é o Atlético Goianiense. Tem o meu campo com 2 bons volantes, que também gostam de comandar, que é o Gabriel Baralhas e o William Maranhão. Assim, é um time que assim, vai ter praticamente vai dar muito trabalho para o São Paulo. Faz uma boa campanha na Sul-Americana, eliminou o Nacional do Uruguai, foi primeiro no grupo, num grupo complicado. Então, assim, o Atlético Goianiense não será, assim, jogo fácil, não, porque tá sendo óbvio, o São Paulo é favorito. O São Paulo tem grandes condições de passar a final, até pelo que vem jogando, é um time de muita força, muita intensidade. E eu comparo não ao Liverpool, tá? Eu comparo muito o São Paulo ao Atlético de Madrid. Eu já tinha dito isso a algumas pessoas. Acho que o São Paulo se assemelha muito ao Atlético de Madrid em relação à intensidade, em relação à pegada. Aquele time a São Paulo ainda sofre um pouco muito na parte defensiva, né? Atlético de Madrid que é um time defensivamente melhor do que o São Paulo se apresenta. Óbvio, guardadas as devidas proporções, né? Até de jogadores, de nível de campeonatos que jogam. O São Paulo sofre mais atrás do que... Mas assim, com a volta do Miranda ou ter o Ferrarese, o São Paulo ganha muito na parte defensiva para sofrer menos gols. Então assim, é um jogo que o São Paulo é favorito, mas vai ser um jogo assim complicado, né? Pra quem acha que assim, é papa, o São Paulo já passou. Não, o Atlético Goianiense vai bem nas Copas, assim, cai pro Corinthians. Tem um problema muito de jogar fora de casa, ele já tinha esse problema, assim, ele oscila muito jogando fora de casa. Ficou um jogo estranho contra o Corinthians, a eliminação. Foi um jogo estranho. Assim, ele até que fez um bom primeiro tempo, ele acaba num lance que ele acaba tendo um vacilo, ele acaba tomando um gol do Gil no final do primeiro tempo, e aí ele já volta mais pressionado pro segundo tempo. E o Corinthians, muito pelo fator casa, por ser muito forte na sua arena, acaba assim vencendo o Atlético Goianiense. É um time que tem muito...
É um time que tem muitos jogadores que provavelmente farão parte aí de elencos de outros times Sim, esse no até o campeonato. exemplo clássico é o William Maranhão, que já está negociado com o Botafogo. Já tem Isso. um pré-contrato com o Botafogo. Assim, Muitos times. não, Esse time é um time termina bem o contrato. interessante e essa campanha vai acabar levando esse. Isso já vem do ano passado, né? No passado você tinha o Zé Roberto, que acabou indo pro Ceará. Você teve outros jogadores que o Atlético Goianiense, que precisa também tomar muito cuidado no Campeonato Brasileiro, que ele ainda está na zona de rebaixamento, ele ainda está lutando para tentar sair. Aí E, complica, e, né? por sinal, não adianta nada você ganhar uma Sul-Americana e estar na Série B o ano que vem. É. Porque praticamente as contas É o não batem para o mesmo Atlético problema do Goianiense. Fortaleza, né? O problema do Fortaleza, né? Sim, Teve. assim, ainda precisa lutar para tentar sair da zona de rebaixamento. E diferente do Fortaleza, o Atlético Goianiense não tem um vasto elenco e não tem jogadores que decidam mais do que o Fortaleza, né? Um elenco mais enxuto, com é, jogadores mais de Tanto é nível, que, de tanto é nível que o time. técnico. O time saiu da. Acabou, saiu das competições, voltou com um futebol de top 6 do Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, o Fortaleza já é um time mais o Atlético Goianiense, desculpa. São jogadores mais de nível médio, regulares no futebol brasileiro, né? Médio regular. Não é igual o Fortaleza, que tem outros jogadores, o time é melhor do Fortaleza, do que além do trabalho, ter mais tempo do Vojvoda do que tem o do Jorginho, que assumiu o time esse ano, né? Do Atlético Goianiense esse ano. Então, assim, tem que tomar cuidado, ele oscila muito. Tomou uma paulada do Palmeiras fora também, porque ele oscila muito fora de casa, assim, ele tomou 4-0 do Palmeiras, ele sai na frente, né, contra o Palmeiras no Allianz, em 10 minutos toma 4 gols, Palmeiras no Allianz, né, então assim, ele oscila muito fora de casa, esse jogo contra o Corinthians, então assim, ele tem que tentar ter uma vantagem em casa, acho que jogar no Serra Dourada é pior do que É. jogar se fosse o jogo contra o É um Nacioli, jogo de estádio onde ele neutro, né? Praticamente estádio neutro. praticamente o estádio deve ter mais torcida do Atlético Goianiense, óbvio, que é de São Paulo, mas assim, eu vejo um estádio mais neutro. Mas é um time que vem fazendo boa campanha. O Ayrton A dúvida é se o Ayrton joga o Wellington Rato pelo meio, o Ayrton pelo lado direito, ou se joga o Luiz Alberto, apesar que o Luiz está fora, né? No primeiro jogo foi expulso no jogo contra o Nacional. Não vai poder atuar. O jogador que é o Isso. artilheiro da equipe na Copa Sul-Americana, né? Que é o Luiz Fernando, que é ex-jogador do Botafogo, está fora do Isso, primeiro primeiro jogo, porque jogo, foi isso. expulso contra o Nacional. Mas eu acho que vejo o São Paulo favorito para essa vaga. O São Paulo tem mais opções, aí tem o Bustos, Ferrarese, vão ser o Galopo, Marcos Guilherme, que também, apesar de assim, muitos jogadores bem reclamando, mas já é uma opção de velocidade que o São Paulo pode ter no jogo que não tem os outros para frente. Então, assim, o São Não, Paulo e o para mim é descanso favorito. dos jogadores também, né? Vai dar a possibilidade de Sim. rodar, o time chega mais inteiro também, né? Apesar de São Paulo estar ainda disputando também a Copa do Brasil, por incrível que pareça, parece que São Paulo vai chegar mais inteiro por ter um elenco mais vasto, né? Sim, o Atlético Goianiense teve semanas de descanso, mas é um elenco mais curto e tem a pressão maior, porque ainda está do São Paulo, seu time É, grande, está fazendo uma campanha muito, muito abaixo do Campeonato Brasileiro, mas praticamente o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, não assim, pode não vai cair. poder poupar no final de semana, porque ele precisa sair da zona de rebaixamento. Até me lembra, não lembro agora que o Atlético Goianiense enfrenta no final de semana. São Paulo enfrenta Fortaleza, né, no Morumbi. Mas o São Paulo vem, apesar fez um Goiás, grande faz jogo. o clássico com Goiás. Então, faz um clássico contra o Goiás, assim. O jogo é onde? Acho que é no Acioli, né? Se eu não me Não, Serra engano. Dourada. Acho que Serra Dourada. Goiás tá aqui. Não, Serra Dourada não. Então é no estádio do Goiás, que é na É, Serrinha. na Serrinha, isso, tá do Goiás. Então, e o Goiás vem muito embalado pela vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, no embalo do Pedro Raul, que é vice-artilheiro do campeonato. É. Então, assim, é um jogo que o Atlético Mineiro Mas não que o pode poupar. Tite até chegou a falar dele, cogitar ele no Então, assim, podcast. não pode poupar de olho no São Paulo, porque, assim, além de ser um clássico, tá na zona de abaixamento. Ele precisa vencer para praticamente chegar menos pressionado no jogo contra o São Paulo. Assim, São Paulo para mim é favorito nesse confronto. Sim, sem dúvida, né? Acho que a gente segue então na mesma ideia. De qualquer maneira, vai dar uma boa final. Vai dar uma boa final aqui. As semifinais também serão interessantes, né? Não espere jogo garantido, não. Do outro lado, nós temos a Copa Libertadores, né? A Copa Libertadores aí que temos, né, 3 brasileiros e um argentino, mas as chances de ser uma final brasileira são gigantescas, né?
considerando os envolvidos, né? Claro que nós temos o primeiro jogo, nós temos da semifinal da equipe do Atlético Paranaense, que mais uma vez, né, aparece aí, né, com uma campanha excepcional, dessa vez agora, né, nas mãos do Luiz Felipe Scolari, do Felipão, eliminou o Estudiantes, né, parece que num gol no finalzinho, né, um gol no último lance do jogo, eliminou o Estudiantes da Argentina e classificou contra o Palmeiras, que passou num jogo assim que foi incrível, como o Palmeiras, e aí acho que mostra um pouco a versatilidade e a qualidade, né, do Abel Ferreira, né, num jogo que você tem 2 expulsos e você joga boa parte do tempo sem 2 jogadores, né, você consegue segurar um time como o Atlético Mineiro a nenhum gol, né, e o jogo vai para os pênaltis. O Palmeiras então se supera nos pênaltis, aliás, cobranças muito bem, todo mundo bateu bem nos pênaltis, né. Foi uma cobrança de pênalti assim, bem assim, manual. Os jogadores eram vários exemplos de como se cobrar pênalti, pênaltis bem cobrados. E do outro lado temos o Vélez, que venceu o clássico contra o Tajeres, né, enfrentando o Flamengo, que derrotou o Corinthians, né, fez uma partida de ida excepcional. O Flamengo hoje talvez, né, um dos favoritos ao título não só da Libertadores, mas também da Copa do Brasil, e vai tentar correr por fora no Campeonato Brasileiro ainda, né, contra o Palmeiras. Então o Flamengo, eu acredito que o Flamengo é muito favorito contra o Vélez. É claro que o Vélez tem a escola argentina, o futebol argentino, a qualidade, né, da técnica argentina, além dos elementos também fora da parte técnica, né? Então tem toda o controle emocional também, né, argentino, né, a pressão. Mas o Flamengo é uma equipe muito experiente, não só muito boa tecnicamente, não só um elenco muito bom, né, se ajeitou na mão do Dorival, mas é uma equipe experiente, uma equipe, né, que a gente até, o Vitor vai falar também um pouco disso, né, no jogo contra o São Paulo mesmo, quando o Flamengo sofreu contra o São Paulo no jogo da Copa do Brasil, o Flamengo tirou o ritmo do jogo, o Vitor vai falar disso um pouco, né, mas por quê? Por conta da experiência dos seus jogadores. Os jogadores estão acostumados a situações como essa, então eles conseguem mudar o panorama do jogo e tentar segurar um pouco o ímpeto do adversário com esse controle, né? Isso aí é quando você atinge um nível assim de qualidade técnica e física e psicológica muito alto, né? Para esse time. Do outro lado, né? Então acho que o Flamengo passa. Do outro lado, o Palmeiras e Atlético Paranaense. Eu acredito que o Palmeiras seja favorito, mas o Atlético Paranaense nunca pode ser descartado. Principalmente agora são 2 jogos em 2 estádios peculiares, né? O estádio do Atlético Paranaense, tanto do Palmeiras, são estádios com campo sintético, né? De grama sintética. Para quem já jogou, ter oportunidade de jogar um campo gramado com grama e depois você vai jogar um campo sintético, é outro jogo praticamente, né? A bola corre muito mais, o ritmo do jogo é outro, você leva um tempo para se acostumar, né? Então são 2 times que vão. O Palmeiras normalmente às vezes tem até uma vantagem no Allianz muitas vezes por conta disso. Só que dessa vez enfrenta um adversário que também é acostumado a jogar nesse tipo de gramado. E o Atlético Paranaense foi, acho que, o primeiro time do Brasil a trazer esse tipo de gramado, né, pro seu estádio. Também está preparado. Então, e assim, a gente tem do outro lado o Felipão, que é um cara que, se tem alguém que entende desse tipo de competição melhor que qualquer outra pessoa no mundo do futebol mesmo, eu digo no mundo mesmo, é o Felipão. Quem sabe tirar o máximo proveito dos seus jogadores em situações como essa. Ele vai tirar. O Atlético Paranaense também tem, né, com jogadores aí de destaque, né? Tem o Fernandinho, que é um jogador bem equilibrado também para trazer o equilíbrio emocional. E o Palmeiras é o Palmeiras, né? Apesar de toda essa situação, né? Apesar desse destaque todo do Flamengo, a gente nunca descarta o Palmeiras, que é a equipe assim com um equilíbrio muito forte, um suporte defensivo muito grande, ainda de vez em quando sofre um pouco na parte ofensiva, mas é um meio campo também de muita qualidade também. E com certeza vai pressionar o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense também vai trazer as suas armas aí para jogar contra o Palmeiras. O que você vê aí desses 2 jogos aí, desse confronto Brasil-Argentina e desse clássico brasileiro aí nas semifinais da Copa Libertadores da América? Começar pelo Vélez e Flamengo. Para mim, Flamengo muito favorito. O Vélez está passando por um
por uma fase meio turbulenta ali no Campeonato Argentino e não está vencendo. O Vélez também sofre muito, que muitos clubes brasileiros sofrem aqui, o futebol argentino até pior. Já vendeu seus principais jogadores para praticamente fechar as contas no final do ano, né? Então isso praticamente é ruim, porque o Vélez chega numa semifinal. O Vélez é um time de tradição, para quem não se lembra, o Vélez campeão em 94 em cima do São Paulo e de outras campanhas muito fortes na Libertadores da América, muita tradição no futebol sul-americano, que vem com seus dois destaques, é o Lucas Prato e o Luca Aureliano. O Lucas Prato, conhecido do futebol brasileiro, ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, centroavante que consegue, ex-River, né? Também que praticamente enfrenta o Flamengo mais uma vez, ele praticamente estava na final de 2019, que o Flamengo vence o River. O Lucas Prato é aquele centroavante que sabe ser tanto aquele cara pivôzão de área, mas ele gosta muito de se movimentar e faz muito isso no Vélez, de vir se movimentar, vir se associar ao meio campo para ajudar na armação. E o Vélez tem que praticamente, para mim, o Vélez vai utilizar uma tática muito diferente do que o São Paulo utilizou praticamente para tentar ferir o Flamengo. O Vélez vai tentar uma tática de ser um jogo mais truncado. Um jogo ali bem picado, do Vélez, assim, sempre fazer faltinhas assim, no meio campo, ser um jogo assim, levar o jogo muito, aquele jogo do bate-boca, do jogo daquela provocação argentina mesmo. Sim, eu acho que o Vélez vai utilizar muito. Sim, acho que o Vélez vai utilizar muito dessa cera, desse jogo, que é um jogo também que vale muito, e que, assim, pra quem diz, não, isso é antijogo, pra eu não acho, tá? Não acho que, assim, quando você enfrenta um adversário que é muito melhor que você sabe disso, dentro da legalidade do jogo, você tem que utilizar todas as armas. E isso é uma arma, assim, de você picotar o jogo, de você cozinhar o jogo. Falta um recurso, assim, né? As pessoas esquecem, mas falta um recurso do jogo, né? Também, muitas vezes, né? Muito na legalidade, voltando a dizer. Não, assim, ter que dar cotovelada na cara, isso não, porque isso não é legal. Isso, né, não são coisas que praticamente são legais, né? Não serem legais, são coisas que são proibidas no jogo. Se dá cartão vermelho, o jogador vai ser expulso. Mas o Vélez vai utilizar das artimanhas do futebol argentino, tem muito. Assim, utilizou muito contra times brasileiros há muito tempo. O Boca era muito disso. Aquele jogo que você praticamente cozinha, um jogo mais físico, um jogo mais, assim, de estar muito próximo dos jogadores do Flamengo. O jogador do Flamengo passou matar a jogada no futebol brasileiro, que a gente diz praticamente, é fazer uma faltinha ali, outra faltinha aqui. Não, óbvio. Ficar na frente, na hora que vai bater a falta. Sim, ter aquele rodízio de faltas, para praticamente também não, os jogadores não ficarem tomando cartão amarelo, para você não praticamente pendurar os jogadores do seu time. O Vélez deve utilizar desse lance. E aí tem o Luca Aureliano. O Luca Aureliano, que praticamente, provavelmente deve durar só até o final do ano. O Benfica tá de olho, alguns clubes brasileiros também consultaram. E ele tem uma multa muito baixa ali no River. A multa dele, se não me engano, é de 4 milhões e meio de euros só. Em torno de 8 milhões de dólares. Então, assim, 7 milhões de dólares. Então, assim, provavelmente ele não deva ficar no Vélez até o final do ano. O Benfica já praticamente tinha consultado o Vélez sobre a situação dele. E um jogador, um ponta. Uma das revelações do futebol argentino. Ainda pode sair. Acho que não. Acho que o Vélez vai acabar segurando pelo menos até o final do ano. Final, a janela fecha agora, dia 31 de agosto. Isso. Os Vélez vai tentar segurar até o final do ano. Pode até vender agora, mas segura até o final do ano. Isso. Então ele deve jogar contra o Flamengo. Que é um ponta, que joga do lado direito do campo, é um canhotinho que joga do lado direito do campo, e traz muito pro meio. É um jogador muito rápido, habilidoso. O Vélez é um time que teve muita dificuldade na primeira fase da Libertadores. Um grupo, para quem não se lembra, era o grupo da morte, que tinha o Bragantino, tinha o Estudiantes, tinha, que até situou no grupo, e tinha também o Nacional do Uruguai. Então vai num grupo muito parelho. Ele sofre, até chegou a ficar em último. Até a penúltima rodada era o último. E aí, na última rodada, ele chega praticamente em segundo, dependendo de si próprio, para se classificar para enfrentou o Estudiantes, venceu, e o Nacional venceu o Bragantino, e aí o Nacional foi em terceiro, o Vélez passa em segundo lugar. Então, assim, a chance do Vélez é essa. E do outro lado, para mim, o melhor time do Brasil em nomes. Do Brasil e da América Latina em nomes. Porque é o time praticamente muito técnico. Do 1 ao 23, né? Você pode falar, do 1 ao 23 é o... E praticamente hoje saiu até a lista dos salários dos clubes do futebol mundial. O Flamengo é o 18º. O Flamengo está na frente de times do futebol europeu grandes, frente do Leipzig. É um clube que gasta muito.
à frente praticamente do Vídea Real, acho que abaixo do Vídea Real. Isso Mas, em reais, cara. A gente tá pagando em reais. Um é, real é então, 5 euros, cara. Pensa nisso. Tipo, quanto que o Flamengo deve pagar. E assim, o Flamengo arrecada pra isso, né? O Flamengo usa a força do sim, seu hoje o nome. Flamengo A se marca muito consolidou, forte, né? graças, Talvez seja a marca mais forte hoje da América do Sul. sim, sim, da América Fácil, né? Latina. É, Assim, da é a América marca Latina mais forte fácil, é a marca mais forte, né? É, do, do do esporte, né? esportiva, realmente é a marca mais forte. E isso, Isso. óbvio, há uma gestão do Bandeira de Melo, que praticamente ficou ali 3, 4 anos, Histórica a gestão, né, dele. não conquistou o título. Mas Para quem não se lembra, contou. o Flamengo só chega numa final de Sul-Americana e perde pro Independente, Isso. só, na gestão É. dele. Ganhou Cariocas, óbvio, teve título Carioca. Mas assim, muito pouco porque é o Flamengo. Mas ele arrumou as finanças do clube para Histórica a hoje o clube gestão, né? colher os louros. É, Sim, hoje o histórica a clube gestão colhe os dele. louros. Isso. Hoje o clube consegue trazer um Vidal, consegue trazer um Cebolinha, um Everton Cebolinha do E não é que futebol sai europeu, traz no marcando aperto, também, não. Traz tranquilo, né? Traz tranquilo. traz o Pedro do É. futebol do futebol europeu vindo da Paga, né? Paga Fiorentina, pra traz o trazer, né? próprio Gabriel, que é o Gabigol do futebol europeu vindo da Inter de Milão. Então, assim, hoje o Flamengo consegue destoar disso do futebol. Óbvio, você tem ainda Palmeiras e Atlético nessa briga, mas o Palmeiras e Atlético não são deles. O Palmeiras tem um patrocinador, que é a Crefisa, e o Atlético também tem um outro patrocinador, que é a MRV. Então, É. assim, o Flamengo não, o Flamengo é dele. O É Flamengo por gasta do conta do bolso dinheiro dele. que ele ganha, né? O Flamengo ganhou o dinheiro que ele tá usando, né? Então, assim, voltando ao âmbito do campo, o Flamengo é um time muito técnico e ele consegue no contra o São Paulo, apesar do tempo de pressão, ele recuou a linha, baixou suas linhas, mas ele é um time muito técnico, é o mais técnico do Brasil. E tem jogadores ali, Thiago Maia, o João Gomes, depois entra o Vidal, para você Só pra, trabalhar a bola, para eu você tava. cozinhar o jogo. Eu tava até vendo eu tava fazendo live e vendo o jogo. Eu tava até falando pro pessoal que o jogador do Flamengo acerta um passe, acerta um movimento de corpo com muito mais facilidade do que, por exemplo, algum jogador do São Paulo tem dificuldade de acertar o passe. São Paulo ia. Além disso, não, isso também vale muito pelo tempo, apesar de ser o Dorival ter chego agora, mas o Flamengo tem um elenco desde 2019 junto, nós estamos É, 3 anos juntos. isso. É, mas você Você vê tem que. poucas mudanças no elenco, né? Então, você Assim, vê a o forma que os. Gerson, do time que saiu em 2019, que foi Só tem o Bruno Henrique, deu o saída do Gerson. Gerson, Rodrigo Caio, o Pablo Mari, Rafinha e o Bruno Henrique. Sai 5 jogadores, mas assim, você tem a espinha dorsal tá muito ali, com a vinda de outros grandes jogadores. Você tem a Rodinei, cresceu muito. Tá? O Rodinei também não tá ali agora. O Rodinei chega em 2020, É, Flamengo. isso. Não em 2019, chega em 2020 pro Flamengo. Você tem depois ele sai emprestado pro Inter de Porto Alegre e volta pro Flamengo. Mas tem a base também, Um né? Os pouco mais garotos da base também consolidado. aparecendo também. Então, você tem praticamente agora o Davi Luiz, que chegou faz pouco tempo, mas assim, o Flamengo se recompõe muito bem. Então, assim, jogadores. Everton Ribeiro, Pedro, Gabriel, Thiago Maia vem da temporada passada jogando juntos. João Gomes vem da temporada passada jogando juntos. E teve o Rogério passou pelo Renato. Então, assim, teve o Domi até antes. O João Gomes vem com o Rogério, né? Muito. Mas teve o Thiago Maia vem com o Domi também. Então, assim, o Flamengo é um time que, além de jogadores muito técnicos entenderem mais fácil o que é para ser feito, o Dorival também não é que o Dorival inventou a roda. Não, assim, o Dorival vem, encaixa um esquema, o esquema é muito pautado porque o Gabriel é um cara que já trabalhou nessa função com o Dorival, e o Gabriel entende isso. Ele tira o Everton Ribeiro, traz o Everton Ribeiro mais para funcionar mais no meio, mais solto. Isso para mim cresceu muito o jogo do Everton Ribeiro, cresceu muito. Até um jogo muito parecido com o que ele fazia no Cruzeiro. Jogando de Porque né? Jogando aquele né? Do 4-2-3-1. Ele joga aquele do meio, né? Que tem a ele bem liberdade. Tem a solto, se associando liberdade. com a Arrascaeta, se associando ali com o Pedro, que tá assim, bem solto, como ele fez no Cruzeiro. Foi uma época muito áurea dele, até que assim, muita dizia que ele também teria que seleção, ele vem para a seleção. Isso é muito Dorival mesmo. O Dorival provavelmente conversou com ele, perguntou o que ele preferia, como que ele gostava. Não, o Paulo Souza até que tentou utilizar ele um pouco assim também nessa função, né? Um pouco mais solto. Ele já vinha. O Paulo Souza utilizou um pouco ele, teve alguns problemas, óbvio. Mas assim, o Flamengo é assim, muito técnico e vai, óbvio, da sua técnica tem que vencer o Vélez. Que eu acho que aí vai ao Vélez fazer aquele jogo mais catimbeiro, assim, ser bem realista. É um jogo muito físico, muito catimbeiro do Vélez.
para Até porque tentar vencer o Flamengo. parece que tem uma história também que os outros clubes da América do Sul não estão muito satisfeitos com essa situação do futebol brasileiro, né? Essa Mas aí situação não é um erro do financeira, futebol né? brasileiro, né? É. Assim, é O um problema erro é de. deles, né? O problema é eles que não É estão, né? óbvio, óbvio, assim, é que o Mas futebol parece que tem argentino também ele esse não tem a negócio, SAF, então. né? Então aí tem essa coisa também. Então, espere assim, aquela história, né? Um VAR duvidoso, não suspeite, né? Do jeito que a Não, mas Comembol, né? assim, o futebol argentino não aderiu à SAF. Até pela tradição dos times argentinos. É uma tradição assim muito levada a Vender sério clube lá, na por Argentina seria muito torcida. complicado, é a paixão, Então assim, não se aderiram à SAF. Ó, você tem o River também, o River passa pelo processo, o River passou pelo processo que o Flamengo passou, mas não chegou no patamar do Flamengo. O River também fica um tempo, óbvio, o River cai para a segunda divisão, o River passou por um processo de vacas magras, enxuga a sua folha, de reestruturação financeira reestruturação financeira para voltar a brigar. E o River hoje, até que assim, ele consegue ter um time melhor do que os outros times argentinos, mas não tão melhor quanto é o Flamengo aqui no Brasil. Como é o Palmeiras ou como é o Flamengo, como é o Atlético do Brasil. Ele tem um time melhor, mas não é muito melhor. Porque assim, o futebol argentino também. O River ainda também não consegue segurar tanto tempo os seus jogadores no futebol argentino. Os jogadores. Assim, o exemplo clássico agora, o Enzo Fernandes, que é uma grande revelação do River, praticamente durou 6 meses. Em julho ele é vendido pro Benfica e hoje já tá no Benfica. Jogando no Benfica, é titular do Benfica no meio campo do Benfica. Então, assim, o futebol brasileiro já aderiu um pouco mais às SAFs, né? Cruzeiro, Vasco, tem patrocinadores mais fortes, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, que não são SAFs, mas tem patrocinadores muito fortes que ajudam na criação dos clubes. Então, assim, o futebol argentino não aderiu ainda. O futebol argentino é muito parecido com o que é São Paulo e Corinthians, né? Assim, trazem jogadores, como é São Paulo, Corinthians, como é o Internacional aqui também, trazem jogadores, mas você não adere à SAF pela tradição, não passa pelo conselho dos clubes, assim, são para outra história. Uma outra história isso. Uma outra, é diferente, então nisso vem questão, mas em relação a Velhos e Flamengo é isso. Do outro lado, nós temos Palmeiras e Atlético Paranaense e voltando, só terminando, o Flamengo, o super favorito a passar para a final. Do outro lado, Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras favorito, já adianto, mas aquela história, não subestime, foi o que você falou, não subestime um time do Felipão, né? O Felipão é um cara extremamente copeiro, sabe trabalhar praticamente esses jogos. Acho que o Atlético foi muito preparado esse ano para Libertadores. O Atlético esse ano tem o melhor elenco que ele tem nos últimos anos e até o melhor elenco da sua história, provavelmente. Ele se reforça, não jogadores caros, história. mas ele traz jogadores para ter um elenco mais vasto, com mais opções, para não sofrer como ele sofreu ano passado no Campeonato Brasileiro, que chegou a lutar por rebaixamento. Ele vence a Sul-Americana, chega na final da Copa do Brasil, mas ele não consegue trombar de frente com o Atlético Mineiro, que praticamente era a sensação. Então, assim, ele acaba eliminando o Flamengo, sim, mas ele não tromba com o melhor time do Brasil. E dessa vez ele vai enfrentar um dos melhores times do Brasil. Ele já enfrentou um dos melhores times, foi o Flamengo, e não conseguiu enfrentar de frente. Assim, ele teve muita pouca chance de gols nos 2 jogos contra o Flamengo. E dessa vez enfrenta um outro grande do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, mas ele vai um pouco mais preparado, porque ele teve semana livre para se preparar. O Felipão estuda, provavelmente o Felipão deve poupar no final de semana, porque ele tem uma situação um pouco mais tranquila no Campeonato Brasileiro, tá ali no G4, no G6, né? Pode poupar tranquilamente. Então, assim, ele tem uma situação mais tranquila, ele deve poupar os jogadores muito de olho no Palmeiras. O jogo é terça-feira, né? Assim, provavelmente ele treinou a semana, o time que deve enfrentar o Palmeiras, poupa pro final de semana um outro time para enfrentar no final de semana no Brasileiro no sábado, poupa de olho no Palmeiras na terça-feira, porque o jogo é terça-feira e já vem um jogo muito, muito, muito difícil, porque ele precisa ter uma vantagem. O primeiro jogo é na Arena da Baixada, ele precisa levar uma vantagem. Ele deve, para mim, utilizar a linha de 3 de novo, porque funcionou muito contra o Flamengo, assim, de não sofrer gols, né? O Flamengo vai fazer um gol ali, um golaço, por sinal, do Pedro, que é um jogador, mas ele praticamente consegue neutralizar, muitas vezes, o Flamengo. Então ele deve ter ali
a linha de três com o Thiago Heleno, com o Pedro Henrique, a dúvida se vai ser o Matheus Felipe ou, de repente, o Nico Hernandes, né, o lateral esquerdo. Eu acho que deve ser o Matheus Felipe até pela altura, porque ele praticamente, o Palmeiras também é um time muito forte na bola aérea, com o Murilo e com o Gustavo Gomes. Então, provavelmente, deve ser o Matheus Felipe. Deve vir com a linha com o Kevin Abner, normalmente, dois laterais. Por sinal, boa temporada os dois, tá? Principalmente do Kelvin, pelo lado direito, cresceu muito. Dentro da base, cresceu muito ali no meio campo. Acho que ele não deve ter aí. Acho que ele não deve ser um time com três meio-campistas, assim, para povoar o meio campo. Acho que deve ser um meio campo um pouco mais tranquilo, que deve ser o Fernandinho, o Hugo Moura, óbvio. E aí eu acho que deve ter o Terans nesse meio campo. Utilizando na frente aí o Coelho e o Pablo, né, pra gente não abrir mão daquele centroavante aquele centroavantão primeiro, ou de repente ter Vitor Roque e Pablo, né? Pode de repente seja Vitor Roque e Pablo, ou Terans no banco e ter o Vitor Roque atuando na frente com o Pablo e o Coelho. Ele deve ser um time um pouco mais leve, até porque assim, ele não diferente do Flamengo, o Palmeiras é um time que praticamente deve dar a bola ao Atlético. Porque o Flamengo não, o Flamengo precisa ter a bola. O Palmeiras é um time que, quando joga o primeiro jogo fora, em sua maioria das vezes, é um time que é um pouco mais defensivo, é um time que baixa mais as linhas, utiliza muito o contra-ataque. O Palmeiras gosta desse estilo de jogo, não é um time que tem muita posse de bola diferente do Flamengo. Então ele deve ter um meio campo, deve ter o Terans ou o Vitor Roque, com o Pablo e o Coelho. A dúvida é, Terans, Coelho e Vitor Roque, desses três jogam dois com o Pablo na frente. O Pablo não deve sair, até porque ele diz, ele gosta desse homem mais alto para a casquinha da bola aérea, ou da ligação direta, esse cara mais centravantão. Então, assim, o Alex Santana provavelmente deve jogar também, pode ser o Alex Santana, que é um jogador que foi contratado, o Felipe bota muita confiança também, é outro que então, essa deve ser a formação do Atlético para enfrentar o Palmeiras. Já o Palmeiras, assim, a escalação titular, né? Não vai ter Rony, não vai ter, Scarpa e Danilo, né? Suspensos para esse primeiro jogo. Do Palmeiras deve entrar, provavelmente, eu acho que ele vai vir com o Wesley, tá, do lado do campo. Não deve entrar com o Flaco Lopes, como muita gente vem dizendo, ele vai entrar com o Flaco Lopes, passa o Rony pro lado. Eu acho que não. Acho que o Rony deve se manter como falso 9 ali, como vem atuando, entrar o Wesley pelo lado, e o Gabriel Menino, o jogador no meio campo, ele vai atuar no time do Palmeiras. Acho que essas serão as duas mudanças. A mesma escalação de sempre, com Everton, com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murillo e Piquerez. Aí vem o Gabriel Menino atuando ao lado do Zé Rafael. E com para mim, o Wesley. Acho que o Wesley, né? A tendência é o Wesley pelo lado esquerdo, ou o Dudu pelo lado esquerdo, o Wesley, ou o Dudu pelo lado direito, e com o Rony, mais uma vez, sendo centroavante, sendo falso 9 meio. Deve ser esse time do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem essa postura quando atua fora de casa. Isso foi contra o São Paulo, isso foi contra o Atlético Mineiro no começo do jogo, foi contra essa é a postura do Palmeiras muito quando enfrenta os adversários fora de casa. O Palmeiras baixa um pouco mais as linhas e utiliza muito contra-ataque, muito com o Dudu, com o Wesley, com o Rony, na velocidade. Então, assim, para mim deve ser essa postura do Palmeiras, marcar primeiro para depois utilizar o contra-ataque. Então, eu acho que essa deve ser o time do Palmeiras para essa partida. Então, o Atlético vai ter que ter a bola, vai ter que atacar o Palmeiras nesse primeiro jogo, mas o Palmeiras é favorito a passar para a final mais uma vez. E volto a dizer, para mim o Palmeiras é favorito ao quarto título, tá? O terceiro seguido da Libertadores. Afinal, acho que vale a pena depois a gente esmiuçar um pouco mais na frente, mas é interessante. Também acho até, porque o que parece Flamengo e tudo mais, acho que o Palmeiras é também o favorito ao título é o time que não é o favorito, mas é o time que acredito que deva vencer a Libertadores esse ano, se tudo correr nos conformes, né? No caso da Sul-Americana, se tudo correr nos conformes, também acredito que o São Paulo deva conquistar o título, mas futebol, né? Cada jogo é um jogo, né? Então a gente não sabe o que pode acontecer, mas são grandes jogos, né? Eu acho que os torcedores de Palmeiras e Atlético Paranaense vão ver um jogo. Eu acredito que será um jogo bem truncado, um jogo bem difícil, jogo de pouca chance. Eu também espero isso.
Jogo mais truncado, até pelos dois treinadores. O Palmeiras, de um lado, que vai baixar as linhas, deve baixar um pouco mais as linhas para utilizar o contra-ataque, ser mais fechado. Até porque sabendo que o Atlético, grama sintética, o estádio lotado, o Atlético ali também é forte em casa. Difícil vencer o Atlético ali. Do outro lado, o Atlético vai precisar propor o jogo, mas o Atlético não é um time tem o Canóbio também que pode ser utilizado nesse jogo, até pelo lado. Mas o Atlético não é um time de Conhecido por isso, né? Conhecido por ser um time de posse de bola, de aquele time que trabalha a bola, é um time muito de ligação direta, né? Um time muito objetivo, né? Vamos dizer assim, com a bola passando pouco pelo meio campo, o Atlético trabalha em 2, 3 passes para chegar ao gol. E deve ser isso o jogo contra o Palmeiras, tentar isso no jogo contra o Palmeiras, para tentar buscar uma vantagem, para inverter o lado, né? Inverter. O Atlético baixa as linhas no Allianz e o Palmeiras terá que atacar. Isso. Assim, não espera um jogo bem truncado. Do Vélez eu espero ter mais oportunidades, óbvio. Até pelo outro lado, tem um time muito técnico e o melhor time para mim em nomes do futebol da América Latina, que é o Flamengo, contra um Vélez que, mais uma vez eu digo, vai utilizar das artimanhas do futebol argentino, futebol sul-americano, aquele jogo truncado, aquele jogo físico, aquele jogo faltinha ali, faltinha aqui, para não deixar o Flamengo jogar. Assim, vai dar bola pro Flamengo, provavelmente, óbvio, mas tentar utilizar muito assim, tentar roubar a bola e se não conseguir roubar a bola, mata a jogada ali no meio campo, faz uma faltinha ali, faz outra faltinha aqui. Assim, deve ser um jogo um pouco mais aberto, Flamengo e Vélez. Não tanto, até porque, assim, agora Atlético e Palmeiras se espere mais fechado. Agora Vélez um pouco mais aberto, até pela qualidade do Flamengo, né? Deve ser um pouco mais aberto. Mas o do Atlético e Palmeiras eu espero um jogo mais truncado mesmo. E na Sul-Americana, eu acho que talvez dependente do meu lugar, talvez seja por incrível que pareça, se você busca um jogo bem jogado, talvez seja o jogo mais bem jogado, né? Dependendo do Vale e Melgar. Del Valle e Melgar deve ser um jogo bem aberto, assim. Duas equipes que gostam da bola, assim, gostam da posse de bola. Não são também duas equipes que se defendem muito bem. Já assim, o Melgar, apesar de assim, ele concedeu muitas chances ao Inter no primeiro tempo, né? No jogo, principalmente no Beira-Rio. No segundo tempo ele já conseguiu contornar um pouco mais. O Inter teve uma chance só do Bustos, do lateral direito, o Bustos, num lance que ele chuta e o goleiro defende. Mas também não é uma equipe que se preza muito por ser tão defensiva assim, o Melgar, né? Quando ele tenta ser, ele acaba sofrendo. Então deve ser um jogo mais aberto contra o São Paulo e Goiás. O Atlético de Goiás, desculpa. O Atlético Goianiense precisa atacar, porque precisa levar uma vantagem para o Morumbi, porque ele oscila muito jogando fora de casa, contra um São Paulo que, assim, se defende, mas também não é defensivo, não. O Rogério não é um cara que preza por ser um time. Até porque o São Paulo, quando baixa as linhas para se defender, sofre muito. Sofre muito. Então o São Paulo deve também atacar e tentar, assim. O exemplo clássico: o São Paulo, quando tentou se defender contra o Ceará teve grandes chances de vencer o jogo. Então o São Paulo é um time que gosta também de controlar com a bola. Não que, assim, de ter a posse de bola, mas, assim, gosta de ter estocadas num contra-ataque com o Igor Vinícius, pelo lado do Reinaldo, a bola pro Caleri na bola longa. Assim, também deve ser um jogo que deve ser aberto, com chance pros dois lados, tanto o Atlético Goianiense quanto o São Paulo, porque o São Paulo, eu digo, quando o São Paulo baixa as linhas para se defender, não é a melhor solução para a equipe sofre muito nisso. Realmente vão ser bem interessante, bem interessante. Jogos da Sul-Americana, né? A gente deve imaginar que deve seguir nessa ideia, os jogos da Libertadores aí, né, pelas características, né, a gente analisou as características dos times, então são confrontos que prometem, né, a gente chegando nos finais aí das competições sul-americanas, estamos no final de agosto, já quase setembro, né, então nós temos de verdade aí mais um mês e meio de futebol antes da Copa do Mundo, né? Final de outubro nós estamos acabando tudo aí acapara tudo, porque aí o foco do mundo vira todo pro Catar. Então, é isso aí, pessoal. Mais um mês e meio. Um mês e meio, um pouquinho mais de um mês e meio só de futebol aí. Então, chegando tudo nas finais, né? Então, vamos ficar de olho aí pra ver o que acontece. É isso aí, pessoal. Então, a gente encerra esse episódio hoje, né? Esse bate-papo aí, né, sobre essas semifinais aí das competições sul-americanas. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam aí de comentar, falar o que vocês acham, né? O que vocês acharam, né? O que você achou legal, o que você acha que pode acontecer. Curtam, né? Compartilhem, né? Espalhem aí para o pessoal. E
Se inscreva se você for novo, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado. Vou deixar então pro meu irmão. Mas muito obrigado. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Vai daí, Vitor. Valeu, pessoal. Aí, mais uma semana, mais um podcast encerrado. Obrigado mais uma vez por tudo que vocês mandam pra gente aí. Mandem sugestões, sempre digo que vocês querem ouvir, praticamente. Mandem aí também críticas, elogios, estamos sempre abertos, sempre com muita educação. Ative o sininho lá, se você praticamente ainda não tá. Compartilhe, veja o vídeo, curtam, mandem comentários, estamos abertos aí sempre. Tudo que vocês mandam, estamos sempre ouvindo tudo. Essa semana pessoas ouviram aí, me mandaram coisas que querem saber também, eu mandei informações, estou sempre trazendo, sempre atrás aí para trazer para vocês de games, mundo futebol, estamos abertos a tudo. Valeu, galera, mais uma semana, obrigado, saúde a todos, valeu, fui.